foi um crime inominável. Uma história de terror da vida real. Um assassinato em Hollywood que chocou a cidade e o país. Se não estamos seguros em casa, onde estaremos? E foi apenas o início do cenário de terror criado por um assassino brutal e sua seita. A morte era sua droga. Sem dúvida, Charles Manson é a personificação do mal absoluto. Um Hannibal Lecter de carne e osso. Charles Manson e sua família criminosa. Novos fatos, novas perguntas e a busca por mais corpos. Believe me, if I started murdering people, there'd be none of you left. Serial Killers. Sharon Tate chegou a Hollywood com estrelas nos olhos e um sonho no coração. Ela era uma aspirante atriz de beleza inegável. Sharon fez um teste para o filme A Dança dos Vampiros, quando conheceu o diretor Roman Polanski. Eles se casaram e estavam esperando um filho. Eu estava hospedada na casa dela e de Roman quando ela descobriu que estava grávida. E ela ficou muito feliz. Mas enquanto os Polanskis faziam planos para sua família, uma outra família, sádica e cruel, cuidaria para que os sonhos de Roman e Sharon jamais se realizassem. Tudo graças a um homem. Charles Manson. É a história de um Hannibal Lecter de carne e osso. É como se ele fosse um personagem criado pela mente de algum roteirista. Charles Manson morava com sua família, um bando de seguidores desajustados, no rancho Span. Lá, eles estudavam a arte do assassinato e da tortura. Até conhecer Manson, nenhum de seus seguidores já tinha matado. As duas primeiras mulheres que ele conheceu eram Susan Atkins, uma stripper e dançarina, e Mary Brunner, que era bibliotecária na Universidade de Berkeley. Elas seguiram Manson de São Francisco até Los Angeles, onde ele conheceu Patricia Krenwinkel e a universitária Leslie Van Houten. Em agosto de 69, estas jovens entrariam para um clã de assassinos. Junto com Tex Watson, um atleta promissor que havia se tornado um seguidor fiel de Manson. Tex Watson ensinava aos demais que, ao esfaquear alguém, não deviam apenas fazer um movimento de entrada e saída, eles deviam esfaquear e puxar para cima, causando mais danos. Manson, um aspirante a músico, e Tex Watson conheciam a casa de Tate. Eles a visitaram quando era alugada pelo produtor musical Terry Melcher. Manson esperava que Melcher o ajudasse em sua carreira. Melcher teria dito a Manson que não ia produzir nenhum de seus álbuns porque as músicas não eram boas. Isso deixou Manson bravo. Então eu sempre achei que Manson foi à casa de Tate achando que Terry Melcher ainda morava lá. Em 9 de agosto de 1969, o diretor Roman Polanski estava em Londres. Sua esposa, Sharon Tate, estava em casa com amigos. Um deles era Jay Sebring. Sebring tinha um salão de beleza. Ele era o cabeleireiro das estrelas. Na casa em Cielo Drive, também estavam a herdeira Abigail Folger e seu namorado Wojtek Frykowski. Quando a família de Manson chegou à casa, eles cortaram os fios telefônicos para que ninguém pudesse chamar a polícia. Estavam prestes a entrar quando viram algo inesperado. Um carro indo em direção a eles. Isso é o que eu chamo de estar no lugar errado, na hora errada. Com apenas 18 anos,
Steve Parent era um bom garoto, de uma boa família. Ele ia visitar William Garretson, o caseiro que morava numa casa de hóspedes nos fundos da propriedade. Ao se aproximar da entrada, Parent viu Tex Watson. Steve implorou pela sua vida. Ele disse, não me machuque, eu não vou contar a ninguém. Mas Watson lhe deu 4 tiros a queima-roupa na parte superior do corpo. Uma vez lá dentro, Watson encontrou Wojtek Frykowski dormindo no sofá da sala. Watson o acordou e disse que era o diabo e que estava lá para fazer a obra do diabo. Em seguida, as outras vítimas foram reunidas. Jay Sebring era faixa preta em karatê e não estava gostando nada daquilo. Ele resistiu e Watson o matou a tiros. Nesse momento, o pânico se instaurou. Abigail Folger e Wojtek Frykowski tentaram fugir. Folger conseguiu sair da casa, mas foi dominada por Patricia Krenwinkel. Krenwinkel a alcançou no jardim e começou a esfaqueá-la. Wojtek Frykowski lutou com Susan Atkins, que o esfaqueou nas pernas. Ele chegou ao jardim. Tex Watson o perseguiu e bateu nele com a coronha do revólver. E Watson o esfaqueou. Todos estavam mortos, com exceção de Sharon Tate. A pobre Sharon implorou pela própria vida. Por favor, poupe-me para eu ter meu filho. E Susan Atkins disse a ela, olha, vadia, eu não tenho piedade. Você vai morrer. Watson voltou com uma corda grossa, enrolou no pescoço dela e amarrou a outra ponta no pescoço de Jay Sebring. E enforcou Sharon enquanto ela ainda estava viva. Sharon acabou sendo esfaqueada 16 vezes. Então, Susan Atkins pegou uma toalha, molhou-a com sangue de Tate e escreveu a palavra porco na porta da frente. Pela manhã, quando a notícia do crime foi divulgada, o medo se espalhou. Authorities would allow no one in an unofficial capacity inside the posh $200,000 home in the hills overlooking Los Angeles. One of the first officers on the scene, Police Sergeant Stanley Conrad. Well, at the scene we had one body in a vehicle near the gate, a man and a woman in the main room, and a man and a woman on the lawn in front of the house. The bodies had been dead about 12 hours. They were discovered this morning by a maid who ran screaming to neighbors. A tensão tomou conta de Los Angeles. A venda de armas em lojas especializadas aumentou muito após os crimes. O país inteiro ficou com medo, porque se não estamos seguros em casa, onde estaremos? Mas não havia lugar onde o medo fosse maior, ou a dor mais profunda, do que nas casas das famílias das vítimas. Minha mãe desmoronou completamente. E foi o início da decadência e o fim da vida que nós conhecíamos. Abalado, Roman Polanski voltou a Los Angeles, contando aos repórteres o que viu quando chegou em casa. You will see the baby clothes. You will see the room which he was painting. You will see a lot of blood all over the place. Enquanto a polícia buscava pistas, os assassinos comemoravam o sucesso da chacina. Susan Atkins, Patricia Krenwinkel e Leslie Van Houten passaram o dia assistindo o noticiário sobre os homicídios na residência de Tate e Polanski. O Departamento de Polícia de Los Angeles trabalharia dia e noite à procura dos assassinos. Mal sabiam eles que a onda de homicídios de Manson ainda não tinha acabado. Sharon Tate, uma linda atriz, foi brutalmente assassinada em sua mansão. 4 outras pessoas também morreram.
A polícia de Los Angeles não sabia o motivo e tinha poucas pistas. We're trying to piece the thing together with what small amount of physical evidence we have. Quando esse crime foi cometido, a análise da cena do crime era apenas uma investigação policial e não era uma investigação científica. Então, talvez tenham mexido nos móveis e destruído evidências. Muitos erros foram cometidos. Algo que despertou o interesse da polícia foi a palavra porco, escrita em sangue na porta da frente. Nos anos 60, porco era um xingamento comum contra os policiais. A família Manson tinha sua própria definição. Porco não significava policial. Para a família, designava pessoas brancas de classe alta ou de classe média alta. A polícia descartou o roubo como um motivo para o crime. Eles chegaram a duas teorias: um assassinato sob encomenda ou uma venda de drogas mal sucedida. It could have been revenge, it could have been narcotics, it could have been almost anything. We don't. If we could pinpoint down a motive, I feel we'd be halfway home. Havia várias teorias quando o crime aconteceu. Talvez fosse um atentado da máfia. Eles teriam roubado drogas e aquilo seria um tipo de retribuição. Polanski negou imediatamente que os assassinatos estivessem relacionados a drogas. Sharon not only didn't use drugs, she didn't touch alcohol, she didn't smoke cigarettes. Infelizmente, no caso da morte de Tate, os detetives chegaram rapidamente à conclusão de que o motivo por trás do crime seria o envolvimento com o tráfico. E quando chegaram a esta conclusão, eles seguiram esta hipótese. Os boatos complicavam ainda mais o trabalho da polícia. As celebridades temiam ser ligadas ao crime caso as drogas fossem o motivo verdadeiro. Os membros do círculo social dela, seus colegas em Hollywood, criaram histórias malucas, estavam muito ocupados apontando o dedo e espalhando rumores que precisavam ser investigados pelos detetives encarregados do caso. Enquanto a polícia buscava pistas sobre o caso Tate, os verdadeiros criminosos se preparavam para mais uma noite de terror. Eles deixaram o rancho e dirigiram pelas ruas de Los Angeles por cerca de 4 horas procurando pessoas para matar. Era 10 de agosto de 1969. Lino e Rosemary LaBianca estavam voltando a Los Angeles após uma viagem de fim de semana. Eles tinham ido ao Lago Isabella para pegar o barco de esqui aquático para que o filho de 15 anos de Rosemary e seu amigo pudessem usá-lo durante as férias escolares. Então, eles tinham acabado de chegar na cidade quando pararam na banca de jornal de John Foquianos. John lembra que estava na hora de fechar, pois ele sempre fechava às 2 da manhã. Ele vendeu um jornal com o caso Tate estampado na capa. Eles ficaram chocados ao saber de um crime tão brutal, tão perto de casa. E uma coisa muito incomum aconteceu e talvez não tão incomum para Rosemary, que era uma pessoa sensível. Quando John contou sobre os crimes, ela começou a chorar. Infelizmente, aquela acabou sendo a última noite dos LaBiancas. Manson entrou na casa de Lino e Rosemary por uma porta aberta. Ele os amarrou dizendo que era um assalto e que não ia machucá-los. Manson saiu da casa e mandou Tex Watson, Patricia Krenwinkel e Leslie Van Houten saírem do carro. Ele disse: não causem pânico e medo como ontem à noite, não demonstrem que vão matá-los. Van Houten e Krenwinkel levaram Rosemary até o quarto para matá-la. Watson matou seu marido na sala de estar. Depois Watson e Van Houten esfaquearam Rosemary LaBianca até a morte. Foram 42 facadas. Após o crime, os assassinos fizeram um lanche na casa dos LaBiancas e percorreram a casa limpando as impressões digitais.
Foram tão minuciosos que, quando os peritos chegaram, não encontraram nenhuma digital de Watson, Van Houten ou Krenwinkel. O que aconteceu a seguir ligaria para sempre Charles Manson e sua família aos casos Tate e LaBianca. Krenwinkel molhou uma toalha no sangue e, ao lado da porta da frente, escreveu a palavra "erga-se" com o sangue de lino. Na parede da sala de estar, com letras grandes e o sangue de lino, escreveram "morte aos porcos". E na porta da geladeira, Krenwinkel escreveu as palavras "caos total". Caos total. Porco. Guerra. O que havia por trás disso? Enquanto o pânico tomava conta de Los Angeles, a polícia tinha agora 2 casos de homicídio em suas mãos. Numa parte da cidade onde a violência não era algo comum. Após 2 noites, no verão de 1969, Los Angeles havia se transformado numa cidade com os nervos à flor da pele. Primeiro, a atriz Sharon Tate e seus amigos foram mortos em sua mansão de Brentwood. Depois, outro homicídio. Market owner Leo LaBianca and his wife Rosemary were found by their children stabbed and mutilated. There were parallels between this and the Bel Air murders. The word war was carved into LaBianca's chest, and death to pigs was smeared in the blood of one of the victims. The word pig had been scrawled in blood on the door of the Bel Air mansion, where actress Sharon Tate and 4 others were slain, but police said, despite the similarities, they do not believe the crimes are linked. Havia 2 investigações separadas, com cada equipe instruída a seguir suas próprias pistas e a partir do pressuposto de que as vítimas conheciam o assassino. As semelhanças, as coisas em comum deviam ter sido identificadas na hora. É chocante que a polícia não tenha feito isso. A única explicação lógica é que a polícia trabalhava de outra forma na época. Os grupos de detetives encarregados dos casos aparentemente não se comunicavam. Los Angeles police are saying little at this time about possible progress in solving the murders of actress Sharon Tate and 4 others. Frustrado com a falta de progresso semanas após os homicídios, o pai de Sharon Tate, um oficial aposentado da inteligência do exército, decidiu agir por conta própria, frequentando bares de Los Angeles em busca do assassino de sua filha. Meu pai trabalhava com a polícia, mas fazia sua própria investigação. O ramo dele era espionagem e contra-espionagem. Os amigos e Roman Polanski em Hollywood também se mobilizaram, oferecendo uma recompensa por informações sobre a morte de sua esposa. Ironicamente, Manson e 26 outros membros da família foram presos no Rancho Spahn por roubo de carros poucos dias após os assassinatos. Cercamos completamente um rancho de 80 hectares e prendemos todos que conseguimos encontrar. Incluindo Charles Manson. Eles tiveram de ser removidos à força do esconderijo e colocados junto com as outras pessoas que estavam sob custódia. Normalmente, quando fazemos prisões, especialmente de 27 adultos, alguém no grupo tenta fazer um acordo. Mas ninguém disse nada porque estavam com medo. Eu achava que estávamos prendendo um bando de hippies por roubar carros. E não fazíamos ideia de que 1 semana antes eles tinham matado 7 pessoas. Mas eles logo foram soltos. Não conseguimos provar quais dos 27 adultos tinham roubado os 2 veículos. E, por causa disso, o promotor distrital recusou o caso. Logo após as prisões, Manson transferiu sua família para um local mais remoto, o Rancho Barker, no Vale da Morte. Mas antes de partir, a família matou um funcionário do rancho, Shor Shea, supondo que ele tinha denunciado o roubo dos carros à polícia.
Eles tiraram Shay do carro, bateram em sua cabeça e o esfaquearam. E jogaram seu corpo colina abaixo na beira da estrada. Quando a caçada aos assassinos de Tate e dos LaBiancas parecia estagnada, um caso não relacionado forneceu uma nova pista. O assassinato do músico Gary Heeman. Heeman era amigo da família Manson. Manson achou que Heeman tinha recebido uma grande herança e Manson queria o dinheiro de Heeman. Manson enviou Bobby Beausoleil, Mary Brunner e Susan Atkins à casa de Heeman. Eles o torturaram por 2 dias. E ele negou que tivesse dinheiro. Eles ligaram para Manson e disseram: ele não quer dar o dinheiro. Manson decidiu agir por conta própria. Manson levou uma espada. Ele cortou o lado esquerdo do rosto de Heeman e arrancou sua orelha. Então Manson disse a Beausoleil: você sabe o que fazer. Manson foi embora e mandou que Beausoleil matasse Heeman. Quando o corpo foi encontrado, havia palavras escritas em sangue na parede. Quando os detetives de homicídios procuraram a polícia de Los Angeles para tentar informá-la que os assassinatos de Heeman, Tate e dos LaBiancas estavam relacionados, eles foram ignorados e nem quiseram ouvi-los. E, no fim das contas, estavam certos. O verão se tornou outono e os casos Tate e LaBianca continuavam parados. Então, a polícia encontrou Beausoleil dirigindo o carro de Heeman. Ele foi preso como suspeito pelo homicídio. Susan Atkins também foi presa pela morte de Heeman, delatada pela namorada de Beausoleil. Quando estava sob custódia, suas colegas de cela eram 2 prostitutas de luxo. E Susan se gabou para elas de ter matado Tate e os LaBiancas. Então as duas acabaram ligando para o departamento de homicídios. Elas relataram o que Susan tinha dito e foi isso que resolveu o caso. Enquanto Atkins contava os detalhes sobre os crimes, a polícia planejava a invasão do novo lar de Manson no Vale da Morte. Mais uma vez, não por assassinato, e sim por roubo de carros. Mas desta vez, eles não seriam liberados. Eu jamais poderia ter imaginado que a minha investigação sobre roubo de carros poderia levar à solução dos casos Sharon Tate e LaBianca. The development of information from the 2 separate investigations of the Tate and LaBianca cases led detectives to the conclusion that the crimes in both cases were committed by the same group of people. A cidade de Los Angeles podia dormir em paz. Charles Manson e seu bando de assassinos estavam atrás das grades pelos assassinatos de Tate, Heeman e dos LaBiancas. Era o inverno de 1969. Los Angeles podia respirar aliviada. Charles Manson estava sob custódia. Acusado de planejar os homicídios de Tate, Heeman e dos LaBiancas. Agora, cabia à polícia e aos promotores reconstituir uma história inacreditável de morte e manipulação. When I was a child, I used to be crying and bitching, and the old man said, "You do the crime, boy?" And I'd say, "Yeah." And he said, "Well, shut up and do your time." Charles Manson era um ladrão de galinhas, um fracassado com o ego enorme e muito carisma. E ele convenceu um bando de garotos perdidos a seguir sua visão e a matar por ele.
Ele passou a maior parte da vida em cadeias, reformatórios e prisões. A person that's raised on the street at 16 years old is generally about 55 in their minds. Era um indivíduo que cresceu aprendendo os truques da profissão criminal e utilizou isso em benefício próprio. My game is me. I'm king of God and don't mess with me. Ele voltou às ruas na época do amor livre e no auge do movimento hippie. As condições eram perfeitas. Manson saiu da cadeia num momento em que ocorriam mudanças na cultura jovem, permitindo que alguém como ele tivesse a chance de pôr em prática seu plano diabólico. All I want is the little girls. I love them little girls. Ele mesmo dizia, não nos chamem de hippies. Eles odiavam os hippies. Eles se autodenominavam slips, porque queriam escapar da influência da sociedade. Naquela época, em 1969, os hippies eram inofensivos, só queriam paz e amor. E Manson promovia ódio racial, roubo e morte. Ao investigar mais, a polícia descobriu que as frases escritas em sangue eram mensagens relacionadas na mente de Manson com músicas dos Beatles, que tinham a ver com sua visão do apocalipse. Eles tomavam LSD, ouviam um álbum branco e captavam a mensagem que os Beatles estariam mandando para os negros. Os Beatles diziam a verdade, o caos total vai começar. Era o nome que a família de Manson deu à revolução. A definição de Manson de caos total tinha a ver com uma visão totalmente idiota e preconceituosa de uma guerra racial iminente. De acordo com Manson, essa guerra ocorreria e seria vencida pelos afro-americanos. Mas, de acordo com aquele raciocínio falho dele, os afro-americanos seriam ignorantes demais para manter o controle da sociedade. Então a família Manson interviria para assumir o comando. As pessoas que participaram dos crimes, dos assassinatos de Tate e dos LaBiancas, acreditavam nisso o bastante para matar pessoas inocentes. Na minha opinião, Charles Manson tinha um talento extraordinário. Esse talento era reconhecer outros sociopatas no meio da rua, identificá-los e conquistá-los. Nunca houve na história um bando de sociopatas agindo em harmonia de forma tão abominável. O julgamento de Manson começou em junho de 1970. Além dele, as garotas que participaram dos crimes também seriam julgadas. No julgamento havia repórteres do mundo inteiro. Estavam lá dia após dia relatando cada detalhe que acontecia no tribunal. Os promotores temiam que a defesa alegasse insanidade. The fact that someone has a twisted, bizarre, irrational mind does not necessarily mean he is insane in a legal sense. Insanidade é um termo legal. Significa que você não tem a capacidade mental para saber que o que está fazendo é errado. Charles Manson tinha controle o bastante de seu pensamento e comportamento para não ser considerado insano. Os advogados de Manson desistiram de alegar insanidade. Agora, Bugliosi tinha que ligar Manson à evidência encontrada nas cenas dos crimes. Seu plano era ligá-lo às palavras escritas em sangue. Quando as palavras foram encontradas escritas com sangue, eu disse, é o equivalente a encontrarmos as digitais de Manson na cena do crime. Mas o maior desafio para a promotoria era provar que Manson tinha sido o grande manipulador por trás de tudo. Eles faziam tudo o que ele queria. Na verdade, foi um fato importante que usei contra ele. Eu disse para o júri, estas pessoas não fariam nada sem a liderança e a orientação dele. You think you're still under the influence of Charles Manson? I definitely do. Paul Watkins, um ex-seguidor de Manson,
testemunhou que Manson pretendia deflagrar uma guerra racial. All of a sudden, they got to be talk of revolution and killing and stabbing people and pigs and oh man, and it just kept building and building, and he built it more and more. Linda Kasabian, que fazia parte da família Manson, era uma testemunha-chave da promotoria. Ela ficou de vigia nos 2 primeiros assassinatos. And she heard these horrible, horrendous screams coming from men and women, constant screams, pleading for their lives, coming from inside the residence. At that point, she ran up to the residence. She wanted the carnage to stop. Eu compararia aquele primeiro julgamento com um show de horrores. Eram 4 réus malucos e nunca sabíamos o que iam fazer. Do lado de fora, as coisas eram tão imprevisíveis quanto no tribunal. Os membros da família Manson faziam vigílias e falavam com a imprensa. How can you say that there's no question of his innocence unless you were with him at the time and it was somewhere else? Well, the newspapers now are dropping the word alleged. I can say anything I want to say. You all know there's a revolution coming, and it's coming fast. Eles foram uma pedra no sapato durante os 9 meses do julgamento. Dentro do tribunal lotado, Manson era a atração principal. For several hours, Manson's narrative kept the crowded courtroom in absolute silence as he mixed comments on the evidence with his personal philosophy. Manson said, "I've killed no one and I've ordered no one to be killed." Suddenly, Manson jumped on the defense table and leaped toward the judge, a yellow lead pencil in his hand. A bailiff tackled him in midair. As he was led away, Manson screamed, "In the name of Christian justice, someone should cut your head off." It happened in full view of the jury, with the 3 female defendants chanting in the background. Eu não conseguia entender como pessoas naquela posição, sendo julgadas por crimes tão cruéis e hediondos, podiam manter um comportamento tão calmo e impassível. Elas não estavam nem aí. President Nixon made his assertion that Charles Manson is guilty. Here is a man who was guilty, directly or indirectly, of 8 murders without reason. Para piorar, um dos advogados de defesa mostrou a frase de Nixon aos jurados, que estavam em isolamento. O processo quase foi anulado. O julgamento tomou um rumo ainda mais inesperado quando Manson apareceu na corte com um X cortado em sua testa. He's cut himself out symbolically with this X across his forehead, which he inflicted with a razor blade. One of the defense attorneys at one time told me that Mr. Manson may very well be Jesus Christ reincarnated. E quando parecia que o julgamento não podia se tornar mais bizarro, o advogado de defesa, Ronald Hughes, desapareceu misteriosamente e nunca mais foi visto com vida. A última lembrança de Ronald Hughes é Manson apontando para a mesa dos advogados e dizendo: "Doutor, nunca mais quero vê-lo nesse tribunal." E nunca mais o vimos. O seu corpo foi encontrado 6 meses depois. Em novembro de 1970, a promotoria e a defesa encerraram um dos julgamentos mais longos e caros da história americana. Agora está tudo nas mãos do júri. 7 murders and conspiracy are charged against 4 defendants, requiring 27 different verdicts. Eles consideraram todos os réus culpados de homicídio em primeiro grau e formação de quadrilha. I hope that it will be a lesson to them that you just can't go into a person's house, you know, and butcher them up. I didn't even use the word murder. I said butchered them up. The motive behind the thing, I'm thoroughly convinced that it was the helter-skelter motive. Em outro julgamento, Tex Watson também foi considerado culpado, mas depois tentou justificar seu crime. I did not want to do what I was doing.
I seemed like I was controlled by another power. Matter of fact, when I went into the house and committed the crime and began to commit the crime, I told the victims that I was the devil and that I was here to do the devil's work. Manson e sua família protestaram contra o veredito raspando a cabeça. We cut our hair, we did it together. Everything we do together. E também fizeram ameaças em nome de Manson. You better believe he's going to cut some heads off when he gets out of here. Eu disse, se ele não for condenado à morte, devíamos abolir a pena de morte no estado da Califórnia. E eles pegaram a pena capital. Eles foram condenados à morte na câmara de gás da prisão de San Quentin. Mas em 1972 é feito um anúncio surpreendente. 101 men and 5 women on death row were waiting to die before the 6-1 decision struck down the death penalty. A Suprema Corte da Califórnia baniu a pena de morte. Portanto, todos que estavam no corredor da morte na época, incluindo Manson, Watson e as 3 mulheres, tiveram suas penas comutadas para a prisão perpétua. All sentences were reduced to life imprisonment, which makes those sentenced to death for murder, including Charles Manson, eligible for parole after 7 years. Foi como ser violada novamente pelo sistema desta vez. A família Manson escapou da morte. Charles Manson e sua família de assassinos foram condenados pelo estado da Califórnia a morrer na câmara de gás. Depois, a pena de morte foi banida e suas vidas poupadas. Mas dentro ou fora da cadeia, os membros da família continuavam na mídia. A young woman identified as a disciple in the cult of convicted mass murderer Charles Manson aimed a loaded pistol at President Ford at point-blank range today. Lynette Squick Fromm foi condenada à prisão perpétua por tentar matar o presidente. My concern is not your president. My concern is Manson, air, water and earth. Isso é apenas um palpite, mas eu acho que o único motivo por que ela fez isso foi levar o nome de Manson de volta ao noticiário. Nos anos 80, Sandra Good usava um bracelete mostrando sua lealdade à família de assassinos. My family, this is green, Leslie Van Houten, yellow is Pat Krenwinkel, red is Lynette, violet is Susan, and blue is myself. It was the 14th parole hearing in 33 years for Manson family member Leslie Van Houten, and again she apologized. It's a very difficult thing to live with what I did when I was 19 years old. Leslie Van Houten, que não estava presente no assassinato de Sharon, ficou muito brava quando não foi escolhida para participar. E mal podia esperar para ser convidada na noite seguinte para matar os LaBiancas. Van Houten helped that night, stabbing Rosemary 14 to 16 times. LaBianca family members say she never apologized to them. Her brutal participation in murder and total disregard for the sanctity of life should forever seal her fate as a lifetime prisoner. By hearing's end, the parole board agreed. You're not suitable for parole and would pose an unreasonable risk of danger to society or a threat to public safety if released from prison. Em julho de 2008, Susan Atkins, que segurou Sharon Tate enquanto ela era morta a facadas, encaminhou um pedido de clemência à Junta da Califórnia. Atkins, hoje com 60 anos, tem câncer no cérebro. A família de Sharon Tate fez um apelo para que Atkins fosse mantida na prisão. Susan Atkins didn't murder by accident. She tasted Sharon's blood. She bragged about that. But I am opposed to any clemency for Ms. Atkins, as she is a cold-blooded woman who to this day has not displayed any true remorse for her participation in the murders. Após uma audiência de 90 minutos, a clemência a Atkins foi negada. A idade não é um fator importante. Após uma certa idade, a sede de sangue e a vontade de matar não desaparecem magicamente.
Por anos, Deborah Tate foi uma das muitas pessoas que ouviram histórias sobre outras vítimas de Manson enterradas no Rancho Barker. Essas histórias circulam há anos graças aos membros da família Manson. A própria Susan Atkins confessou a uma colega de cela ter matado pessoas no Rancho Barker e que Manson deu ordens para enterrá-las a 2 metros de profundidade. Em maio de 2008, o sargento Paul Dotsey liderou uma busca por corpos no Rancho Barker, o esconderijo de Manson no Vale da Morte. Nós cavamos buracos enormes. Dotsey, com a ajuda de policiais, cientistas e seu cão especialmente treinado, deu início à trabalhosa procura por restos mortais. Acho que estão aqui. Os gritos não seriam ouvidos e eles podiam fazer o que quisessem, especialmente em 1969. Se não encontrarem esqueletos, não será o fim da história, porque normalmente nós também examinamos o solo. Às vezes, uma análise do solo pode revelar se um ser humano foi enterrado no local. Vimos algumas diferenças entre o solo dos lugares apontados pelo cachorro e o solo do resto da região. Não é nada definitivo. Não podemos dizer com certeza, com base apenas na química, que há corpos enterrados aqui, mas essas diferenças nos impedem de descartar a possibilidade. Se eles estiverem aqui, estamos cavando bem perto de onde estão. Quando uma pessoa é morta a pancadas, podemos encontrar um crânio com fraturas ou um crânio com deformações. Dependendo das circunstâncias, podemos analisar evidências de 40 anos atrás e chegar a algumas conclusões importantes. Mesmo com a análise do solo, nós temos que escavar um pouco para ver se encontramos corpos e fechamos esse capítulo. Mesmo que não encontrem corpos, não ficaria surpreso se estivessem em outro lugar. A religião dessa família era matar gente. É um mistério que pode nunca ser resolvido. Quanto a Charles Manson, ao longo das décadas, ele conquistou fama, fortuna e fãs em todo o mundo. Os membros da família Manson estão entre os detentos mais ricos de todo o sistema carcerário americano. Eles sempre encontram meios. Charlie tem pessoas que vendem sua assinatura pelo correio. Ele fabrica violões que são vendidos do lado de fora. Ele é uma celebridade obscura associada com a morte. Nossa sociedade adora a violência e a morte. Adoramos violência, morte e celebridades. Décadas após os crimes que abalaram Los Angeles, Charles Manson continua negando sua culpa nos casos Tate, LaBianca e Heman. Ele ainda é Charles Manson e acha que não fez nada de errado. Charles Manson é a personificação do mal absoluto. Então ele ainda será lembrado por muitas gerações, mais ou menos como acontece com Hitler. Believe me, if I started murdering people, there'd be none of you left. Versão brasileira, Vox Mundi.